Ei, como é que vocês estão aí? Então, vamos lá. Se vocês estão vendo esse vídeo agora, vocês que estão vendo, vocês se considerem verdadeiros vencedores, tá certo? Porque eu vou fazer um comentário sobre Páscoa. Hoje é Páscoa, tá? E como todos já sabem, já devem ter ouvido falar muito por aí, essa palavra no original ela significa passagem. Tá? Então no tempo lá que Moisés carregou todo o povo de Deus, ele carregou todo o povo de Deus depois de tanta tribulação, tanta peste, tantos acontecimentos, para uma terra prometida. E nessa transação foi onde Deus então estipulou esse tempo, essa época chamada Páscoa, que foi a passagem do povo que vivia numa escravidão do Egito para um tempo para uma terra onde Deus falou que era a prometida, tá certo? Ou seja, um tempo sem escravidão, um povo livre, coisas que vocês vão descobrir quando vocês lerem lá as Escrituras Sagradas e vocês vão entender o que eu estou comentando agora. Pois bem, anos e anos se passaram, centenas de anos se passaram e Deus pediu para celebrar esse tempo, esse período da passagem como perpétuo, ou seja, para sempre. Porém, no decorrer desses anos, o povo que outrora foi livre, não é? Eles simplesmente, como é que eu vou dizer assim, por um acontecimento natural do ser humano, ele se tornou rebelde, se tornou idólatra. Por mais que houvessem lá profetas e profetas explicando e trazendo novidades e tal, eles simplesmente se voltaram contra Deus de várias formas, de várias maneiras. Então Deus pegou e falou o quê? Bom, eu sou o Criador, eu quero esse povo de volta, foi eu que criei eles, né? Vou parafrasear aqui, na verdade. Então o que houve? É o seguinte, eu vou mandar o meu filho lá. Então, como todos já sabem, Jesus veio à Terra como um homem normal e tal, um ser humano normal. E ao ser crucificado, vamos encurtar aqui o nosso vídeo, ao ser crucificado, então ele foi levado ao madeiro, foi levado à cruz. Para quem não sabe, a crucificação era a pior condenação da época, tá? Era uma condenação para os piores criminosos da época, tá? E mesmo assim, Jesus ainda estava em primeiro lugar no pódio, né? Tinha lá o primeiro lugar, segundo e terceiro. Jesus foi excelência até na crucificação, tomando ali o primeiro lugar. Brincadeira, mas é verdade isso. É verdade, Jesus é excelência em tudo. Então o que aconteceu ali? Aconteceu que quando ele então chegou a hora de morrer, entregou ali a sua alma ao Pai, não é? O que houve ali foi exatamente o que Moisés fez lá atrás, a passagem. Então diz a Bíblia que lá em Mateus que o véu do templo se rasgou de cima abaixo. Bem, para quem não sabe isso, vai dar uma olhadinha no Antigo Testamento, que você vai ver como que era esse véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E aí vocês vão entender o que eu estou falando isso. E aí diz então que ele se rasgou. Então o que eu posso entender nessa parte? Muito simples, muito simples. Essa foi a hora da passagem. O povo que outrora era escravo do mundo, como muitos ainda até hoje são, escravo totalmente, desde a queda do ser humano chamado Adão, né? Ele se tornou, depois dessa queda, um ser mortal. Então, desde aquela época até os tempos de hoje que você está vendo esse vídeo, é muito normal que as pessoas entendam que estão escravizadas por tudo que acontece no mundo. Então veio Jesus com essa passagem e liberou esse tempo. Esse tempo é a eternidade, a vida eterna. Você vai passar da escravidão para uma liberdade que você jamais poderia imaginar que ela existia. Mas é uma passagem. Tá? E como diz a Bíblia, aos que creem é que vão conseguir viver nessa passagem. Aos que creem. Quem não crê permanece na escravidão, tá certo? Então a Páscoa é exatamente isso. Você vai sair da sua escravidão para um tempo de liberdade eterna. Bom, eu quero crer que você entendeu um pouco e eu te deixei um pouco curioso para saber
como é os detalhes dessa história da Páscoa. Busque lá nas Escrituras Sagradas que você vai entender o que eu estou dizendo. É simples, é muito simples. Outro detalhe que é muito importante, que eu peguei como um insight, uma revelação da hora. O povo que vive no mundo normal, o mundo que você vive, que eu vivo, normal, é como que dizendo assim, imagina uma carceragem, sim, uma cadeia. Está todo mundo preso lá, uns aguardando o seu julgamento, outros que não têm advogado, outros que estão injustamente, sei lá, está todo mundo condenado, todo mundo escravo ali. Então imagine que chegou alguém dizendo, eu sou advogado desse povo todo aí. Mas para libertar todo esse povo precisa pagar muito. Quanto que é? Mas nem a sua vida não pagaria a liberdade desse povo. Aí chegou esse Jesus aí, como advogado e como um juiz, e falou, tá bom, beleza, amanhã você vai lá no Gólgota e você vai ver lá que eu vou estar pagando a liberdade desse povo todo. Então houve essa libertação, todo mundo foi livre. Mas o que acontece com isso? Desde a crucificação até agora, todo mundo está livre, mas ninguém quis sair da cadeia. Pegou aí ou não? Todos estamos livres, mas ninguém quis sair da cadeia, ficou todo mundo lá. É por isso que de quando em vez bate alguém na sua porta para falar, ei, o reino de Deus está próximo. Acorda, ei, chegou o tempo da tua salvação, você está livre. Vamos viver essa liberdade. Então creia que toda vez que chegar um crente do seu lado, um justificado do seu lado, e falar que tem uma boa notícia dos céus para te dar, entenda isso. Você já está livre, basta ter agora a decisão de entrar para essa liberdade com um simples ato de reconhecimento da paternidade celestial. É simplesmente isso, tá bom? Quero deixar aqui o meu feliz Páscoa para vocês, feliz liberdade eterna para vocês, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus, um grande beijo.